importância deste livro, O Vermelho e o Negro de Stendhal. Então, hoje, você assistindo esse vídeo, você vai compreender o que esse romance significa para uma das literaturas mais importantes, mais influentes do mundo, que é a literatura francesa. Então, fique comigo até o final, comente, deixe sua dúvida para que a gente possa aprender juntos. Às vezes, num comentário de vocês, eu penso em algo que eu nunca tinha pensado. Então, eu aprendo também fazendo esses vídeos e interagindo com vocês. Bem, eu começo contando que Stendhal, não é um nome verdadeiro, mas o pseudônimo do escritor francês Marie-Henri Bailly. É complicado? Não se preocupe, você não precisa guardar este nome. Ninguém conhece Stendhal com este nome, né? Todo mundo só se refere a ele, ao escritor, pelo seu pseudônimo. Então, a maioria das pessoas nem sabe que é um pseudônimo, mas aqui eu quero sempre deixar você a par de tudo, né? E o Stendhal, ele era uma figura muito diferente. E recentemente ele deu até o nome a uma síndrome bastante estranha. Ele era francês, aí ele foi viajar para a Itália, ele esteve em Firenze e ele ficou muito impressionado quando ele estava em Firenze com a enorme quantidade de obras de arte. E começou a passar mal, começou a ter tontura, o coração disparou. Essa síndrome que parece que acomete algumas pessoas que são mais sensíveis, né? Quando elas estão frente a muitas obras de arte ao mesmo tempo, elas também têm essa mesma reação que o Stendhal teve. Então a síndrome ficou conhecida muitos anos depois como síndrome de Stendhal. E por que a gente sabe que ele teve isso? Porque ele narrou isto. Ele narrou esse passar mal, tudo isso que ele teve. Graças a Deus eu não sofro disso, porque eu adoro um museu. E eu gosto de museu sozinha, porque eu tenho um outro tempo. Eu não sei vocês, mas eu me demoro mais em algumas obras, passo por outras mais rápidas, então eu acho que cada um tem o seu tempo. O Vermelho e o Negro, ele é um romance de quase 500 páginas. O meu é em um único volume, papel bem fino, mas normalmente você encontra em 2 volumes também. Não tem nenhum problema, é a mesma obra. E o Vermelho e o Negro, ele é a obra mais importante de Stendhal. Ele foi lançado em 1830, pleno romantismo na França. Só que ele não é um romance romântico. Ele não tem nem o sentimentalismo e nem a grandiloquência que são características presentes nas obras românticas, né? Tudo muito bonitinho, tudo muito bem envernizado. Então, isso é bastante difícil em literatura. Ele é um romance fora do seu contexto literário, porque o comum é um escritor escrever como todos os outros escritores do seu tempo escrevem. Ele é fora do seu contexto literário, mas ele não é fora do seu contexto social. Todo livro ele é produzido em um determinado contexto social. Então aqui no canal a gente chama muita atenção disso para você poder entender o livro. E o contexto social de O Vermelho e o Negro era o período da Restauração Francesa. E o que foi esse período da Restauração? Napoleão havia sido derrotado em 1814 e a monarquia antiga ela foi então restabelecida, restaurada. Por isso que se chama período de restauração. Então, naquele momento, 1830, ele pode ter escrito ali 1829, 1830, não era um período de se admirar Napoleão, porque, claro, ele tinha caído,
Mas a monarquia que voltou, trazendo o clero junto, né, porque monarquia e clero voltam os dois ao poder, ela também não ia muito bem. Tanto que em julho de 1830, mesmo ano de publicação que o romance foi lançado, publicado, houve uma revolução popular contra o rei Carlos X, que fez com que ele abdicasse. Mas a monarquia ainda continuou na França, passou para outro rei, mas continuou. Agora, essa revolução é em julho, o romance é lançado em novembro, se não me engano, mas o Stendhal meio que faz algumas modificações nesse pequeno período. Mas não era um período qualquer esse que Stendhal escreve, era um período conturbado, de mudanças sociais profundas, né? Você tira Napoleão, você põe a monarquia antiga, e o povo francês ainda estava tentando entender a quem seguir, o que era melhor. O romance, ele tem inclusive um subtítulo, que é Crônica de 1830. Claro que não é a crônica no sentido que a gente utiliza aqui no Brasil, mas no sentido de ser um relato verdadeiro ou talvez o mais perto da verdade que aquele escritor, pelo olhar dele, ele consegue chegar. Na epígrafe, ele usa uma frase e ele atribui essa frase a Danton. Qual é a frase? A verdade, a dura verdade. Mas muitos críticos, eu não sou uma estudiosa de Danton, mas muitos críticos asseguram que Danton nunca pronunciou essa frase. Só que isso não tem grande importância, porque a intenção de Stendhal, ela é clara. Desculpa. Meu livro, declarou Stendhal com orgulho, não é gracioso, é imediato, direto, duro. Então, quando ele diz que ele não é gracioso, ele não é do romantismo, olha que interessante. Então, por todas essas pistas, a gente entende que apesar do romantismo ser o movimento literário predominante na França, naquele momento, Stendhal estava, na verdade, inaugurando o realismo. Assim, mesmo por meio de uma história com personagens e fatos inventados, ele estava chegando a uma, ou pelo menos tentando chegar a uma verdade histórica, né? O seu personagem principal do Vermelho e o Negro, chama-se Julien Sorel. Ele é um jovem camponês que tinha grandes ambições, né? E ele próprio, ele traz essas contradições, que são as contradições que eu citei antes, do contexto literário e do contexto social. O Julien, ele era um admirador de Napoleão, mas, como eu disse antes, ele não podia contar, então ele ocultava isso para não ser perseguido. Ele era muito mais inteligente que seus irmãos e que seu pai, que era um marceneiro chucro do interior da França. Então a família repudiava o Julien. Por quê? Porque ele gostava de ler e não gostava daquele trabalho duro, né, que eles tinham na marcenaria. E mesmo a marcenaria indo bem, o pai do Julien, ele era um pão duro, ele não tinha empregados, ele queria que os filhos que trabalhassem. Então ele atormentava bastante o Julien. A sorte do Julien é que ele começou a tomar aulas de latim com o vigário da cidade. E ele tinha uma facilidade enorme em decorar em latim. E o que ele fazia? Ele decorava grandes trechos da Bíblia em latim. E aí as pessoas simplórias da sua cidade, né, que chamava-se Verrières, imaginaram que ele era muito culto. E foi por isso que ele se tornou preceptor dos filhos do prefeito. Naquela época era muito comum você ter um preceptor, um educador que ali acompanha as crianças das casas mais ricas, né? Os pobres não tinham isso. Ao se tornar preceptor, ele vai morar na casa do prefeito, e ao fazer isso, a vida dele se altera completamente. Ele era um pobre
com muitos problemas de insegurança, que veio da infância, daquela família truculenta com ele, né? Que estava tendo pela primeira vez um contato com o mundo dos ricos, que ele desprezava, porque ele achava que a culpa dele não ser feliz era dos ricos, que ele tinha que trabalhar para o pai porque os ricos eram culpados. A partir daí, dessa mudança, tudo que o Julian faz, inclusive a paixão que ele vai ter por duas mulheres ricas, né, não eram pobres, é para atender uma necessidade íntima em provar para si próprio que ele não era uma pessoa comum e que ele valia muito, apesar de não ter dinheiro, que ele valia muito mais do que os nobres com quem ele convivia, tanto na pequena cidade que ele morava, como mais tarde em Paris, onde ele vai residir também, né? O tempo todo ele está em contradição, ele não sabe se ele prefere ir para o exército, como Napoleão, ou se ele prefere ir para o clero. Então essa também é uma contradição do Julian. Obviamente, eu não quero dar nenhum spoiler, mas vivendo dessa maneira tão contraditória, tão o tempo todo brigando com a situação dele, é lógico que ele não vai se dar bem, igualzinho o herói dele, Napoleão. Ele vai também experimentar uma derrota pessoal. Ele também será um personagem que travará inúmeras batalhas internas. Ele fica sempre entre se entregar à paixão e ao lado bom da vida, ou manter uma postura crítica ao mundo dos ricos que o cerca. E essa batalha reproduz também a batalha ali que estava acontecendo, essa dúvida, né, que estava acontecendo na sociedade, qual que era a melhor forma de governo, qual que era a melhor forma de literatura, inclusive, se realismo ou se romantismo. E as batalhas daqueles, claro, que apoiavam ou que não apoiavam a monarquia. Então, o Sorel, ele era o tempo todo um personagem atormentado, né? Ele estava o tempo todo querendo provar algo a si próprio. Todas essas contradições ou ambiguidades, às vezes contradições, às vezes ambiguidades, também estão presentes no título do livro, O Vermelho e o Negro, que alguns críticos dizem que representa o vermelho o exército e o negro o clero. O negro eu posso até concordar porque era a cor do hábito dos padres, né, negro. Mas o vermelho não era a cor do exército. O exército naquela época na França usava azul. Eu acho que eu vi também umas outras opiniões dizendo que o vermelho era o sangue, o negro era o lado negro mesmo que todos nós temos. Pode ser um monte de coisa, nós nunca vamos ter certeza absoluta, mas ao pegar duas cores ele já está colocando aí uma contradição, né? Eu acho que essa é a intenção. O Stendhal também faz uma coisa muito original para a época que muitos tradutores não entenderam, que era uma brincadeira com a pontuação. Os tradutores olhavam e imaginavam que era um erro ali de digitação e arrumava a pontuação da maneira correta. Mas o Stendhal, ele estava querendo justamente com uma pontuação fragmentada, uma pontuação estranha, ele queria dar um ritmo na nossa leitura, né? Ele queria que a gente, ao ler, tivesse também o ritmo da história, né? Das grandes mudanças que iam acontecendo na história. Ele tinha uma intenção de desorientar um pouco o leitor. E isso, claro, é muito difícil de fazer, mas alguns tradutores erraram ali na tradução. Por isso que é tão importante a gente escolher uma boa tradução de qualquer romance. Então, apesar do grande nome do realismo francês
não ser Stendhal, ser Flaubert, a quem é atribuído o início do realismo com o lançamento de Madame Bovary em 1953. Na verdade, na minha opinião, e de alguns críticos, quem realmente faz essa introdução na literatura francesa foi o Vermelho e o Negro de Stendhal, quase 20 anos antes. Mas eu acho que talvez a diferença entre esses dois romances é que o Vermelho e o Negro ainda tem uns requisitos de romantismo, que é justamente a contradição, se eu vou aderir completamente ao romantismo ou não. Já a obra de Flaubert, ela é bem marcada, ela é bem realista. Então, esse é o grande valor desse livro. Se você é um leitor contumaz ou se você escreve, você vai ficar impressionado na capacidade desse autor de retratar uma alma tão confusa, num personagem ambicioso, ambíguo, contraditório, como faz Stendhal com o seu Julien Sorel. A resenha escrita ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e não deixe de se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Obrigada e até o próximo post.